Oi, minha gente, tudo bom? Como vocês estão? Este é o programa Que História é Essa? Com Elaine Gomes, aqui no nosso canal que tem o mesmo nome, não é? Essa aqui faz parte de uma série de programas, atendendo a muitos pedidos, tentando ajudar vocês aí que precisam contar uma história nesses tempos de reclusão, resguardo, quarentena, enfim. Vamos lá, você tem que contar uma história, mas não sabe como, nunca fez um curso, não ouvi história quando era criança, não teve aula na faculdade, mas você precisa contar para os seus alunos, para os seus filhos. Então vamos lá. Eu contei há uns programas atrás, Mãe Ru, ou Mãe U, que é com W. Eu vou contar aqui para vocês como que foi esse processo de criação. Nos outros episódios, eu já falei de algumas dicas e algumas dicas de impostação de voz, de modulação de voz, respiração. E agora, então, vamos pensar na introdução do recurso que eu usei para contar essa história. Bom, primeiro você vai, obviamente, escolher uma história. Eu escolhi, vou pegar aqui, atenção, do livro O Violino Cigano e Outros Contos de Mulheres Sábias, recontados pela professora Regina Machado, publicado pela editora Companhia das Letras. Muito bem, tem diversas histórias aqui neste livro que contam histórias recontadas pela Regina de mulheres que, diante de uma adversidade, uma dificuldade, encontraram uma solução. Então, diante do momento que estamos vivendo, lembrei muito dessa história da Mãe Ru, que está aqui, tem as ilustrações incríveis do Gilbert, que não entrega a história, né, mas dá uma direção também pra gente. E aí eu fiquei pensando, né, quando eu comecei a ler, ela era bem velha, isso todo mundo sabia, porque no outro programa eu falei como que a gente começa a dar a entonação, como que a gente sente cada palavra. Então isso é uma coisa, escolhi a história, senti a história. No meio da história, o grande boom, assim, o grande acontecimento é ninguém acreditando no que ela, essa mulher com muita experiência, falava, né? No que ela acreditava, a herança cultural dela. Então me peguei muito nessa questão, nessa interpretação. O que as pessoas mais velhas têm de experiência, que elas sabem que vai acontecer, elas já passaram por aquilo, tudo aquilo que elas conhecem traz essa experiência, mas muitas vezes as pessoas elas deixam de lado, elas não acreditam. Então eu fiquei pensando muito nessa questão, na herança cultural e na valorização então da experiência, principalmente nas pessoas mais velhas. E eu conheci também há algum tempo este instrumento artesanal, que muitas pessoas conhecem como oceanon, de oceano, mas também o ocean drums. Mas eu gosto de oceanon, acho que lembra oceano, enfim. Por quê? É um instrumento que parece, né, tem todo o desenho de um pandeiro e dentro a gente tem o que? Sementes. E essas sementes, junto com o acetato e com essa caixa, então, me dá esse som. Tá vendo? Tá vendo? Então depende muito do tom que eu quero dar. Então, se é um mar mais agitado, se é um mar mais calmo, então depende de como você vai manusear. Então fiquei pensando, né? Neste momento em que tudo que ela acreditava, tudo que ela avisou, ninguém acreditou e de repente a tempestade iria invadir. Ou uma ruína ia invadir. Então eu fiquei pensando neste instrumento. Aí você vai falar assim, puxa, Elaine, mas onde que eu vou achar? Opa, caiu. Onde que eu vou achar agora um oceanon neste meio e tal? Mas a gente também pode fazer parecido, né? Com caixas de pizza ou caixas que você tiver aí na sua casa. E aí, sabe aquele feijão que você vai escolher e você vai separando as pedrinhas? Você pode colocar dentro dessa caixa e você vai criar então um instrumento musical extremamente artesanal, parecido aqui com o oceanon. Vocês viram na história que eu contei a história, né, narrei a história com uma roupa mais escura. Por quê? Porque esse instrumento, do jeito que ele foi feito, ele já é mais colorido, estão vendo? Olha,
todo artesanal, coloridão. Que esse aqui eu comprei, gente, pela internet, Mercado Livre também, viu? Não era época de Covid-19, não era época de reclusão, mas eu comprei pela internet, Mercado Livre. Você encontra instrumentos incríveis, parceladíssimos, então também dá para adquirir. E aí eu fiquei pensando, como ele era muito colorido, então para ele se destacar mais, a roupa por baixo é uma roupa neutra, né? Tira todos os acessórios para não competir com a história, isso é importante, senão é muita informação. E aí onde que fica a história? Porque o recurso ele tem que trabalhar, né? A função dele sempre é a favor da história e não a história a favor dele, entende? Então, quando eu uso um recurso, é justamente para trazer a história, para que a história surta mais efeito, né? Ou você quer destacar aquele momento, aquela cena. Então, essa é a importância do recurso visual. E aí, pensei no local também, para fazer uma graça no ambiente. E aí, lembrei dessa cortininha de fitas e que eu já tinha preparado, coloquei de fundo, não é? Para montar um ambiente diferente, que não é cenário na narração de história. Então, lembrando, narração de história não é teatro. Teatro é diferente, né? Não tem um cenário, eu não tenho objeto de cena. Eu estou trabalhando com recursos visuais. Então, na narração de história é um ambiente. Por quê? Nada que interfira ou que seja impulsione ou que seja imposto de eu ter determinado para a pessoa imaginar ou criar daquela maneira. Não, a ideia é que a gente faça uma sugestão, que a partir daquilo que eu estou falando, que eu estou propondo, cada um de vocês, cada uma das pessoas que vocês estão narrando a história, seja lá qual idade for, crie a partir daquilo que já tem na sua bagagem cultural. Então eu não vou descrever, eu não vou determinar, eu não vou impor. Eu vou sugerir sempre, porque a partir dessa sugestão, cada um traz a sua experiência para imaginar. Tira lá da sua malinha invisível para imaginar. E cada um vai imaginar de uma forma diferente, porque são pessoas diferentes, experiências diferentes e assim por diante. Feito, minha gente? Então, ó, neste programa a gente falou de recurso visual, falamos de ambiente, falamos do visual que você vai pensar para contar a história. Neste caso, estamos aqui destrinchando um pouco os bastidores da minha concepção, da minha elaboração para a Mãe Ru, que você assiste aí nos próximos programas. Tá na sessão Que História é Essa? Feito? Acesse aí nosso canal, Que História é Essa, com a Elaine Gomes. Compartilhe, poste, toque o sino, não é? Para receber outros programas, outras ideias e possibilidades. E se você tiver perguntas, você pode escrever aí para mim, tá bom? A gente vai conversando também. Um grande abraço, vou ficando por aqui, mas a gente se vê por aí. Sonzinho do mar.